Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa César Augusto Conectando História. Esse programa que tem por objetivo, exatamente como diz o próprio título, conectar histórias. Nós temos descoberto que as histórias praticamente se repetem. E se a gente conseguir exatamente encontrar forças, se inspirarem naqueles que estão aqui sendo convidados, você vai ver que passagens, talvez que esse convidado essa convidada está passando, você já passou ou está passando nesse exato momento. Então, vamos aqui hoje conhecer a história de Renard, um jovem de 37 anos de idade que resolveu largar uma carreira de sucesso sólida no setor bancário para abraçar um sonho inspirado na história da noiva dele, Vanessa, e dos seus familiares. Hoje ele criou uma barbearia temática, um conceito totalmente diferente, e aí nós vamos conhecer um pouco da história de Renard. Seja bem-vindo, Renard. Muito obrigado. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite. Me fale um pouquinho sobre a sua infância. Quem é Renard? Onde foi que nasceu? Como foi sua infância? Que valores você carrega dessa infância e que aplica hoje na sua vida? Eu sou potiguar, nasci aqui em Natal. Tive assim, uma criação pelos meus pais, passaram sempre ali se dedicando muito, se esforçando para proporcionar o melhor para a família. Então a gente prioriza muito a família. Meus pais, eles são servidores públicos, também já teve escritório de contabilidade, meu pai. Então, eles buscavam sempre, assim, dar um conforto aqui pra gente, né? Se sacrificaram muito estudando, vieram de origem também de escola estadual, cresceu, proporcionar o melhor para os filhos, e a gente carrega isso. Renan, antes de empreender, você teve uma carreira no setor bancário, né? Sim. Conta pra gente como foi essa sua trajetória, quando foi que você começou, que lugares você galgou, fale um pouquinho pra gente. Eu trabalhava enquanto estava cursando administração no meu pai, já como um estágio, era no escritório de contabilidade, e surgiu uma oportunidade de trabalho no Banco Itaú. Então, ali que começou em 2010, novembro de 2010, que eu entrei no mercado financeiro. E foi uma escola para mim essa primeira, porque eu não sabia a diferença de uma conta corrente, poupança, e era tudo muito novo para mim. Eu estava na faculdade e eu fiquei encantado, porque tudo que a gente via na administração era praticado ali. Eu disse, poxa, que legal. Então aqui eu estou conseguindo colocar em prática o que eu vejo realmente na... Você estava fazendo o curso de administração na época? Estava, exatamente. Então colocava em prática ali no trabalho. Fui crescendo, fui me especializando na parte de investimentos. Tive um colega que foi um mentor, que ele tirava uma certificação na área de investimentos e era uma área que tinha uma demanda crescente. Hoje expandiu muito essa área. Eu lembro que em 2014 eu consegui obter uma certificação que era de especialista em investimento, que na época só tinha 4 pessoas no Nordeste que tinha. E isso eu consegui, fui o quinto, fiquei muito... Isso abriu portas. Então, já com 5 anos de Itaú, eu recebi um convite para ir num cargo bem relevante para ocupar uma posição em uma outra instituição financeira. Eu ocupei uma posição que agregou muito nessa minha trajetória profissional, que era gerente comercial de investimentos regional, tomando conta da Praça do Rio Grande do Norte e Paraíba. Então, nesse trabalho foi muito importante para crescimento, tudo. Tive experiência também, nesse meio tempo, decidi empreender, saí um pouco da área, tive uma escola de cursos online em 2016, 2017. Por que a decisão? Você estava no banco, estava bem, mas agora eu vou empreender, vou tocar um negócio. Exatamente. Houve uma reestruturação no banco. Então, aquela área na qual eu trabalhava, ela foi descontinuada, que era da parte de investimentos, centralizando isso em São Paulo, e por também não ter essa disponibilidade de mudança, eu optei também por colocar um negócio. Eu poderia estar em uma outra área no banco, mas eu disse, não, prefiro ir trabalhar aqui. Então, a ideia era trabalhar com a parte de investimento, dando cursos.
E na época era muito difícil fazer stream de vídeo, essas coisas todas. O negócio, a gente tentando como microempreendedor, não deu certo. E eu me inseri de volta no mercado, tive passagem como gerente comercial de empresas de avicultura, também de pneumática, foi uma experiência incrível. Essa que eu tive uma passagem em uma das empresas de pneu, que a gente trabalha, que às vezes você pensa que pneu é uma borracha preta com furo no meio, não é bem assim. Então a gente entende o pneu, como que funciona, e era uma marca premium. Então uma marca muito bem posicionada. Então como é que você vende algo que é o mais caro, mas ele se torna o melhor custo-benefício? Precisa entender isso. Então foi uma escola ali também. Nesse meio tempo eu estava sentindo aquela vontade de voltar no mercado financeiro. E tentei muito ingressar no mercado financeiro, fiz vários testes para entrar numa instituição, consegui entrar, no qual ocupei uma posição por 5 anos, que é uma coligada do Banco do Brasil, na Brasilprev. Exatamente. E fiquei 5 anos lá, então foi um aprendizado também muito bom na Brasilprev, teve premiações, que foi reconhecimento, tive a oportunidade de conhecer o Chile pela Brasilprev, então foi assim um aprendizado muito bom que teve nesse tempo, mas como o ciclo se encerra, cumpri um papel lá, surgiu também outros objetivos na vida. Muito bem. Muito bem. E quem é Vanessa? Vanessa é o amor da minha vida. Vanessa, vocês se conheceram lá atrás e aí depois ela voltou. O destino já queria unir a gente há muito tempo. Então, eu e a Vanessa, a gente trocava olhares. Antes de eu trabalhar no banco, como eu falei, eu trabalhava no escritório com meu pai e ela trabalhava no salão do lado. Sempre ali trocando olhares, mas nunca a gente chegou de fato a se conhecer. Isso devíamos ter 17 anos na época. Era a mesma idade que você? Sim. Tempos depois, a gente já devia estar com uns 23 anos, nos conhecemos de fato, e aí a gente era muito amigo, então a gente tinha aquela amizade, ficamos, né, com aproximadamente 1 ano, mas depois a vida separou, cada um foi para um lado. E eu tive, nesse tempo que quando a gente separou, fiquei casado por 10 anos e não deu certo, a gente se reencontrou depois. Hoje a gente está junto e percebeu que ali tinha algo especial com a gente, né? Então o destino já queria unir a gente, separou algumas vezes, hoje a gente está junto e Vanessa me inspirou muito já. O que exatamente que ela inspirou? Quer dizer, você havia nos dito exatamente que ela, a família dela, inspirou exatamente até para a criação do negócio. Me fale um pouquinho mais sobre isso. A história de Vanessa, da família dela, de fato inspirou. Toda a família, o irmão, que é meu cunhado, Vanessa, o pai dela são barbeiros, são pioneiros aqui em Natal, no âmbito de barbearia. Eu lembro quando eu era criança e ia cortar cabelo, era muito comum se cortar na época, na década de 90, em salão de beleza, não em barbearia. Então eles colocaram a barbearia e são pessoas assim, de origem muito humilde. E eles cresceram, prosperaram, tudo com um trabalho digno com a barbearia. E eu acho a história deles muito inspiradora e isso me motivou. Então, quando eu ainda estava no mercado financeiro, antes de decidir trocar a chave, eu tive a oportunidade de comprar uma barbearia. E eu conversei com ela e ela disse, eu te apoio, mas essa não. Essa daí é quando a pessoa tem um entendimento e ela disse, essa, por várias situações, não é uma boa oportunidade para você. Eu disse, não, mas eu... Vou tentar mesmo Vou assim. tentar. Tentei, e ali foi uma curva de aprendizado. Eu disse, até hoje a gente ter a ideia que a gente teve, a ideia de construir a primeira barbearia temática, a gente teve essa ideia junto, eu e a Vanessa, precisamos de algo diferente. O que a gente pode trazer para aqui? Então a gente teve a ideia de construir isso, a gente estava junto, desde a escolha do nome, o porquê, como fazer.
quais missões, valores da empresa e etc. E a gente escolheu isso junto. Renan, aqui a gente procura exatamente extrair lições, né? Passar para o nosso público, e aí já vem uma primeira lição. Renan, se inspirando na história de Vanessa, e aí com isso ele resolveu investir numa barbearia. Com a experiência de Vanessa, ela disse que não acreditava naquela barbearia em si, mas mesmo assim ele tentou. Ele disse, eu vou tentar. E isso é muito importante porque ao tentar, ele encontrou uma resposta. Talvez se ele não tivesse tentado, ele poderia ficar com um arrependimento. Mesmo Vanessa ter falado, porque eu não tentaria? E aí ela tentou e extraiu uma lição. Então, é muito importante que a gente procure fazer aquilo que realmente a gente tem vontade, que bate no nosso coração, para não bater um arrependimento. Hoje ele está já no segundo negócio dele de barbearia, mas ele resolveu tentar, né, mesmo contra a vontade de Vanessa, alguém que ele inspirava. Mas talvez se ele tivesse feito diferente, poderia bater um arrependimento. Faz sentido isso, Renato? Total, faz total. A história, uma coisa também que inspira é quando a gente se dedica a ter 100% de foco em algo que você está fazendo para você ser ali e buscar ser o melhor, que as coisas dão certo. Nesse meio tempo que eu estava com a outra barbearia, eu ainda estava numa transição, era uma curva de aprendizado, mas eu logo quando saí da Brasil Prev, eu estava com 2 operações também no mercado financeiro, trabalhando para uma seguradora e também para uma empresa de investimentos. E nesse meio tempo eu conversei e disse, olha, vamos tentar desse jeito. Até, você sabe, eu tenho uma barbearia, não vai prejudicar e tal. E eu percebi que para você conseguir ter ali sucesso, você precisa ter um tempo disponível, acreditar. Eu acho que o único que fica atirando para todo que é lado e dá certo assim é o sol, que ele brilha e irradia para tudo que é lado. Então, Legal. se você tiver um foco, acreditar, não ter medo, mas será? Mas será? A dúvida existe para todo mundo. Então, se você tem o foco, realmente se dedica, gasta sua energia para aquilo acontecer, você consegue ter sucesso. Legal. Manter constância, né? Constância. Então, persistir, perseguir, que aquilo que você acredita um dia vai acontecer. Pode até nem ser num tempo que a gente planejou, né? Muitos resultados eu tive na minha vida em momentos diferentes do que eu planejei, mas aconteceu, porque eu continuei persistindo. Perfeito. Muito bom. Você, quando pensou nessa atual barbearia, você procurou criar um conceito temático, né? Sim. E por quê? Como foi que surgiu isso aí? É uma barbearia. Eu vou criar uma barbearia. E por que criou esse conceito temático? A gente estava buscando uma ideia de uma barbearia que tivesse um nome forte, que tivesse um estilo retrô. E a gente foi pesquisando nomes que gera aquela conexão. E a gente pensou, até no modelo de botar a barbearia, foi bem interessante. A gente, na antiga barbearia que a gente tinha, era um espaço maior, grande. E a gente diminuiu a barbearia, o espaço. É um espaço pequeno, mas assim, são 4 barbeiros atendendo simultâneo, mas ela é muito bem estruturada. Quando a gente estava nessa transição, escolhendo o nome, pensamos alguns nomes, estava olhando o nome do termo em inglês e percebi até também a dificuldade de algumas pessoas fazer a pronúncia. Eu disse, não, preciso de um nome forte, que gera aquela identidade, que seja mais simples também de pronunciar. E o restaurante, que não tem nada a ver, foi um conceito que a gente se inspirou. Por exemplo, como a gente era grande e pequeno, a gente se inspirou muito num conceito da experiência do cliente. Muitas vezes você vai em um restaurante
onde ele é um ambiente pequeno, mas ele entrega, você vai pela experiência. Isso é muito comum em bistrô. Quando você vai num bistrô, pela experiência que você vai ter. E a gente estava querendo um ambiente sofisticado, com aparência de retrô, ao mesmo tempo moderno, e que fosse algo que chamasse atenção. Então, quando a gente tem alguns restaurantes aqui, que já maior também, retratam aqui o tema do lampião, eu disse, legal, mas o lampião não remete tanto à barbearia. Na época que remetia à barbearia, quem que a gente tem? Tem a série Pink Blind, que falava muito dessa época, e do Al Capone. Aí eu gostei do nome Al Capone, a gente escolheu junto, disse, é um nome, vamos anotar. E a gente foi pesquisar mais sobre a história. E o fato curioso que inspirou a gente também a colocar o nome Al Capone era que o pai dele era um barbeiro. E o Al Capone imigrou para os Estados Unidos aos 5 anos de idade para acompanhar seu pai, que foi trabalhar nos Estados Unidos como barbeiro. Eles migraram a família toda, moraram no Brooklyn. E, além disso, tem outras conexões também. Chamavam o Al Capone de Scarface, que é cicatriz em inglês, que ele tinha 3 cicatrizes no rosto, que foi adquirida através de uma navalha de barbeiro numa briga. Ele, como um gangster, tinha. Então, diante disso, a gente conseguiu construir todo um storytelling. Por exemplo, o fato curioso que nos inspirou era que o pai dele era barbeiro, diferente do filho, a barbearia só faz cortes precisos em cabelo, barba e sobrancelha. Não é para cortar ninguém. Então, teve toda aquela narrativa engraçada. Era uma época de muito glamour, onde as pessoas se vestiam com muita elegância. Então, isso também era dentro da proposta que a gente queria de algo retrô. Então já foi juntando, disse, poxa, barbearia com a máfia tem uma questão da conexão e aquela fidelidade que eles têm. Por exemplo, então nós buscamos uma conexão genuína com cada cliente, fazendo ele se sentir um gangster do bem da barbearia Al Capone. Porque o homem, geralmente, ele tem aquela fidelidade ali com o barbeiro. Tem clientes, a Vanessa atende há muito tempo, tem 20 anos na área já que ela atua. Então ela pegou o cliente desde criança, ficou adulto, continua cortando com ela. E assim vai. O homem ele tem muito aquela questão, eu só corto ali com o meu barbeiro. Legal. Então a gente buscou construir isso daí. Então, fora isso, nossa proposta também lá é um conforto de chefão com preço de parceiro. Um ambiente discreto, confortável, discreto. Então, todas as cadeiras têm massageadores na cadeira, nos pés. Tem um preço bacana, a gente não quer estar ali o cliente se sentir confortável, estar postando foto, marcando. Não, se ele quiser fazer, tem um espaço instagramável lá, com o chapéuzinho de época, que eles usavam o chapéu Fedora. Tem uma metralhadora Thompson .45, que é só de brinquedo, mas é bem um simulador. Então os clientes vão, gostam, ir lá tirar foto, colocar o chapéu, aquela coisa da época, dos filmes que as pessoas assistiam. Então isso buscou, essa nossa inspiração foi construir esse storytelling. E também tem um fato também por trás disso, que a gente conta uma história, né, de como surgiu também a lavagem de dinheiro, que tem tudo a ver ali com o Al Capone, foi um marco nessa época que mudou. Ele ficou preso 11 anos em Alcatraz. A gente teve que estudar muito, né, para conhecer a história dele ali, para poder aplicar. E o motivo da prisão dele foi sonegação fiscal. Como que ele, então, esse fato aí, e tem um detalhe. Eu tenho uma filha de 18 anos. Em conversa com ela hoje, eu perguntando, a gente conversando, eu comentei de Arnold Schwarzenegger, ela não conhecia. Eu disse, poxa vida, então, por que não colocar ali também uma pessoa do passado que está ali e a gente coloca a biografia dele junto com a nossa missão e valores, que é diferente. Ali é só proposta do tema. Então tem essa turma mais nova que às vezes não conhece quem foi aquela figura, o que ele fez ali também. Não é a gente tendo a favor, dizendo nada disso. É contando uma história que teve um marco. As histórias conectam. Não sei você,
mas eu ouvindo, assistindo aqui, conversando com o Renan, me bateu uma vontade de ir lá para esse ambiente, me sentir nesse ambiente. Então, qual é a história que você está contando do seu negócio? Como é que você está contando? Ou seja, ele na realidade está só contando uma história. Mas eu já estou comprando, ele não está me vendendo, eu estou comprando. Então, pense bem, qual é a história que você está contando para a sociedade, para o seu cliente? Fica essa lição, mais uma para a gente aqui. Ô Renan, todos nós temos o nosso fundo do poço. Às vezes é na infância, às vezes na adolescência, na fase adulta. E aí, você viveu momentos de transição de carreira, mas eu gostaria que você me falasse de toda a sua vida, qual foi o seu fundo do poço. Pergunta interessante essa, que eu levei para a vida. E isso foi até um aprendizado também. Eu tive já alguns altos e baixos na vida. E às vezes eu tive esse aprendizado de que muitas vezes esses altos e baixos aconteciam em um melhor momento, quando eu estava, por exemplo, numa posição, ocupando um cargo de confiança em uma instituição financeira, houve uma reestruturação. Mas eu estava com 26 anos na época e de que tive a lição seguinte, de que adianta você ganhar o mundo e perder a alma. Se você, às vezes, ali chegar no topo, muitas vezes você pode conseguir chegar. Mas se você está preparado para se manter ali, será que aquilo não pode mudar? O seu jeito de ser, com as pessoas que estão em sua volta, muitas vezes que dependem de você. Então, se você agir da forma correta, você consegue estar ali no topo, se manter. É difícil você, e em algumas situações, eu muito novo, estava com uma remuneração muito boa na época, então no banco isso aí passou, e eu, apesar dessa reestruturação, teve a oportunidade, eu sabia que na época, fica aqui, isso é um aprendizado no qual eu passei. Alguém pode estar vivendo exatamente o que você... É difícil até a gente conversar isso, mas assim, ó, eu estava casado na época e estava muito bem em um carro que viajava só. Então, o homem ele é testado quando ele está só. Então, não quando você está ali do lado do companheiro, mas quando você está só. E eu não fui correto com a pessoa que eu estava. Então, nesse momento, eu acredito que eu recebi ali algumas situações. Eu aprendi isso para a vida. Eu disse, cara, eu não preciso passar por uma situação dessa de novo. Eu entendi já na primeira e andar sempre no caminho correto. Eu costumo dizer que as histórias se repetem e nós, no estágio em que eu me encontro, no estágio em que você se encontra, com os acontecimentos, com as suas interpretações, você foi construindo o seu caráter. Então, nas fragilidades, naqueles momentos difíceis que nós vivemos, nós vamos nos fortalecendo. Nessas fragilidades, nós vamos nos fortalecendo. Então, não negue quem você é, consiga identificar, tenha o seu autoconhecimento, caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É importante saber quem você é e dizer, ok, compreendo isso aí, me perdoo por isso aí e agora vou me tornar uma pessoa diferente. Legal, muito bom. E aí, nesse momento agora de transição da carreira de bancário para exatamente administrador da barbearia e administrando junto com a sua esposa. Como tem sido essa convivência? Está só no começo, como é que tem sido essa convivência? Porque com isso você tem uma vida a dois, uma vida conjugal, né? Uma vida de marido e mulher e uma vida profissional. E como tem sido essa relação entre vocês? A gente tem buscado, né, trabalhar em projetos juntos aqui, desenvolvendo. Então, ela está
uma ideia agora que a gente está para aplicar de transformar um espaço de uma outra unidade de barbearia com um atendimento também estético. Ela é biomédica também, e o biomédico consegue fazer alguns procedimentos estéticos, até algumas pequenas cirurgias, como modelação de orelha, entre outros também, que é possível fazer. Então, diante disso aqui, isso remete até à nossa história de barbearia, quando a gente vai contar até o polibarber, que é aquele postezinho que fica girando, que tinha aquelas cores vermelho, azul, que ali significava que aquela barbearia fazia pequenos procedimentos cirúrgicos. Na antiguidade, o vermelho é um sangue arterial, o azul é o sangue venoso e o branco é da limpeza, como se fosse. E quando tinha o polibarbe, que na nossa tem o preto, significava que aquilo era uma barbearia raiz, ali era só corte de cabelo e barba. Então a gente está com planos também de criar um espaço, ampliar, fazer esse outro espaço também. Temos se dedicado muito, a empresa é nova agora, está com 2 meses, mas vem dando assim, está muito bem, caminhando já deu certo. E essa transição, respondendo isso aqui, é mostrando como que é os nossos planos. E essa transição, você tem que acreditar muito no que você está fazendo, porque é comum a pessoa ter dúvidas quando vai fazer uma transição de área, se dedicar ou até mesmo empreender. Então, primeira coisa são crenças limitantes que as pessoas têm. Se você se dedica, dá certo. Tem que ser resiliente, tá ali, mas o resultado vem e aparece. Se você fica em dúvida, você vai buscar preencher seu tempo com outras atividades, porque você está na dúvida. E aí já é o primeiro caminho a não dar certo, porque você vai ser 50% em um canto, 50% em outro. Você não está dedicando sua energia 100% àquele negócio que você tem. Muito bem. Renan, olha só. Na telepesquisa, nós estamos vivendo um momento que eu costumo dizer que nós estamos no início da estrada novamente, porque a vida é cíclica e os ciclos se repetem. A telepesquisa começou lá atrás com um call center e com isso nós fomos crescendo e se reinventando o tempo inteiro. Neste momento que o consumidor está mais exigente na questão da busca, e aí agora a telepesquisa está voltando ao call center, só que com a inteligência artificial e no WhatsApp. Ou seja, todo o aprendizado que nós tivemos lá no início, nós podemos aplicar agora. Trazendo para o seu negócio. Você consegue enxergar aprendizados vividos lá atrás, como que estivesse repetindo hoje, e você possa aplicar? Com certeza, com certeza. Por exemplo. Então, isso é perceptível muito, até falo com os barbeiros. A história da telepesquisa, antes de entrar nesse legal, é muito legal ver a evolução. Eu lembro da telepesquisa desde que a gente tinha também no caderninho, na revista, a gente pesquisava, isso é muito legal. E a evolução para o digital, e a gente, como uma empresa nova, a gente está em evolução contínua, mudanças após mudanças. Então, isso, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto Setúbal, que foi um dos donos do Banco Itaú, né? Ele está ainda na direção, e ele falou que o jeito de ser banco, na época, falando isso, ele muda constantemente. Isso. Então, o banco antigamente não é o banco daqui a 2 anos, nem é o banco de hoje, e vive numa evolução contínua. Então, da mesma forma, no trabalho da gente, por ser uma empresa nova, uma barbearia, que é um serviço essencial, mas muda também. Então, a gente já começou, implantamos o atendimento lá com inteligência artificial para fazer os agendamentos. Então, isso aqui também já tem implantado. Métrica, sistema, e o que a gente percebe também? Renan, o que você coloca em prática? Hoje, a gente vê grandes nomes do segmento de barbearia, ele não está ensinando a cortar o cabelo, mas é falando de gestão.
gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de qualidade. Então, é mais o tempo que eles falam se dedicando sobre isso. Muito bem. Então, ou seja, não estou falando de barbearia, estou falando de gestão que eu aprendi lá nos bancos, lá no meu curso, e eu estou Exatamente. aplicando aqui. Total. Então, assim, olha, às vezes, sabe, a gente diz, porque eu estou vivendo uma crise muito grande. Você não viveu uma crise maior do que no seu primeiro dia de negócio. Ninguém lhe conhecia, você não tinha cliente e você começou e está aqui. Então, na realidade, eu estava fazendo uma pesquisa, né, e olhando como era a situação econômica do Brasil em 1993, quando aquela pesquisa nasceu. 2.400% de inflação, recessão no mercado, e foi assim, e nasceu. Então na realidade, quem na verdade fracassa, se entrega, ele dá a justificativa. Porque existia isso, aquilo. E, na verdade, quando a gente supera, aí a gente vai dizendo, vai mostrar, apesar de tudo isso, eu consegui superar. E vocês pensam, está só nascendo, está começando agora, está com 2 meses, mas eu estou achando muito interessante essa questão aí da barbearia com temática, né? E pensa em expandir o negócio, pensa em franquia. Já passou pela sua cabeça ou não? Legal. Inclusive, essa pergunta os próprios clientes fazem quando vão lá, que vê a ambientação, design. É franquia? E temos planos, sim, porque a gente já prioriza todo o processo de padronização. Então, é difícil ver nesse ambiente, quando a gente pensa em franquia, tem aquela padronização no atendimento. Então, tanto faz eu estou na unidade A, B ou C, no estado Y, X, o atendimento é o padrão que você chega. Então, o atendimento, sim, pode ser personalizado. E a gente, como trabalha com pessoas, implantou dentro da barbearia um código de ética, conduta e boas práticas, que é comum. Então, isso também traz de uma bagagem anterior e aplicando o que a gente espera, o que a gente gostaria e o que a gente não gostaria dentro da empresa. E temos planos também de encarreiramento dentro da empresa, que é bem interessante, para que dá uma oportunidade, muitas vezes, de um barbeiro que trabalha conosco, que ele consiga mostrar uma evolução, tanto numa parte de avaliação quantitativa como qualitativa. Ele veste a camisa, tem um bom comportamento e tudo isso ali, ele se tornar um sócio de uma outra unidade, no modelo de partnership. Isso é comum também em algumas situações de mercado financeiro. E a gente traz e aplica isso nesse segmento. Muito bom. Muito bem. Renan, agora a câmera é sua para você falar mais sobre o seu negócio, convidar os nossos espectadores a conhecer a barbearia. Eu vou conhecer. E pronto, falar onde é que fica. Legal. Bem, a gente fica localizado em Capim Macio, fica por trás do Shopping Seaway, ao lado de um antigo bar que chamava Terraço Amazonas, onde tinha um pagode. A gente fica situado do lado. Tem uma fachada diferente, com LEDs, então é fácil o acesso, fica no coração de Capim Macio, bem localizado. Como você for de Uber, se for de ônibus, tem parada perto, então assim, é fácil o acesso. E o atendimento, você vai ficar encantado. Desde o atendimento com os mínimos detalhes de decoração, que a gente tem lá, umas xícaras personalizadas, tem massagem nas cadeiras, massagem nos pés enquanto a pessoa corta o cabelo. Para a criançada, tem lá o espaço, enquanto ele está cortando, pode jogar videogame e a TV fica no espelho. Enquanto ele corta ali, tem a televisão e ele fica jogando videogame. Então, é muito legal. Papai e mamãe leva sua criança lá para conhecer o espaço, ele se divertir enquanto está fazendo um procedimento. Isso é muito bacana. Então, a gente convida a todos a ir conhecer lá, ter essa experiência na barbearia Al Capone. Você vai lá se sentir realmente teve uma viagem no tempo. Você vai gostar.
Convido a todos. Que história fantástica, que história fantástica. Muito obrigado. Vanessa, vou querer conversar um dia com você, viu? E muito bacana, muito obrigado, Renan. Muito obrigado, Léo, Flaviana, e por mais esse lindo momento. E para você, espectador, até a próxima. Um forte e fraterno abraço. Um grande abraço.